Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, mais um capítulo rumo ao esquecimento das Chaves da Torre, o RPG nacional da editora Caleidoscópio que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo. E hoje vamos encerrar a primeira parte do livro, né? A parte que fala do lore, da ambientação, do cenário de uma maneira geral. Mas se você está chegando agora, não entre em pânico, não tem problema. Tá aqui a nossa playlist exclusiva das Chaves da Torre com todos os vídeos que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o cenário, para você assistir com calma e depois passar a acompanhar aqui junto com a gente cada semana um capítulo novo. Hoje a gente vai encerrar aqui a parte da lore com um capítulo chamado O Fim do Jogo. Basicamente, aqui o que a gente vai ter? Mais algumas possibilidades, né, para relembrar algumas coisas que a gente já passou ao longo do livro, né, possibilidades do que os seus personagens podem fazer, mas basicamente o principal aqui, segundo a minha interpretação, é de novo colocar mais algumas dúvidas aqui, mais um temperinho do que pode acontecer quando o seu personagem não existe mais, ou o que pode levar o seu personagem ao fim, mas será que isso é o fim mesmo? Para a gente começar a discussão aqui desse capítulo, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, olha só. O que fazer, né, como um esquecido? O que seu personagem esquecido tem para fazer ali nesse cenário? Mais ou menos, olha lá. A imortalidade está aí. Pode perambular, enfeitando a paisagem da sua colônia, sem medo do tempo, até vir um predador de emoções abatê-lo. Ou seja, você pode simplesmente existir ali naquele cenário, né? Enfim. Você pode também viver da luxúria dos seus desejos íntimos, até a corrupção tomar conta, e o resto não importar. Falamos disso aqui também. Alguns poderes, eu vou chamar assim, né, por enquanto, dos esquecidos, vão fazer com que ele vá adquirindo corrupção e ao mesmo tempo sendo esquecido, né, deixando de ser quem ele é originalmente. Outra possibilidade. Viver entre os esquecidos e tentar fazer a diferença aqui. Pode se unir a alguns dos grupos que a gente comentou também e viver aventuras ou seguir os preceitos desse grupo, tentar alcançar os objetivos perseguidos por esse grupo. Outra, tentar ajudar quem ficou por lá, quem ficou na realidade, quem ficou aonde você foi esquecido. Organizar incursões ao abismo e buscar por tesouros, ansiando pela riqueza da verdade ou o prestígio e a glória de um herói. Ou seja, comentamos aqui também que muitos segredos, mistérios, talvez a resolução para todo esse enigma da torre, talvez resida no abismo. Então vários esquecidos organizam essas expedições para tentar buscar memórias e conhecimento nesse local. E por fim, tem aqui, olha, escolher caçar pesadelos ou abismais e limpar máculas espalhadas na fantasia, uma mancha de cada vez. Falamos aqui também de muitas possibilidades de antagonistas, de criaturas estranhas, de monstros aqui entre aspas, que existem para você combater ou para serem seus antagonistas aqui no cenário. Então, aqui só para dar uma pequena ideia, pequena mesmo, de todas as possibilidades que você tem para explorar esse cenário das Chaves da Torre e tudo aquilo que o seu personagem pode escolher fazer dentro desse cenário. E só para a gente concluir esse raciocínio, tem outro trechinho interessante aqui. Há quem filosofe, há quem pesquise, aos crentes e aos desertores. Alguns querem voltar à vida antiga, trabalhando para isso noite e dia, até não fazer mais sentido. Outros somem sem dar qualquer satisfação ou deixar pistas. Quem sabe se não conseguiram o retorno merecido, o objetivo foi concluído. Disso tudo, uma minúcia desponta. O que fazer no fim das contas? Daqui para frente, o livro entra numa discussão que é bastante interessante também, que é a questão da renovação das coisas. Porque olha só, a gente está falando até agora que, em princípio, né, o tempo não passa aí nessa dimensão, né, dos esquecidos, eles são imortais, etc e tal. Mas será que eles são mesmo? Porque o livro vai trazer aqui a existência de um fenômeno conhecido como desastres. Ou seja, de tempos em tempos, ou seja, o tempo passa de alguma forma lá, a torre promove esses desastres. Ou seja, é como se ela fizesse uma limpeza ali e tudo que ela suga, todas as memórias que ela guarda, que ela deixa lá armazenadas no tal do porão, esse tipo de coisa, é como se, na interpretação que eu estou tendo aqui, de tempos em tempos aquilo alcançasse um volume máximo ali, tipo, não tem mais espaço para guardar as coisas. E aí ela faz uma limpa, tipo um bota fora, uma sessão de desapego. Só que nisso, nessa sessão de desapego, é o que gera o tal do desastre. Então vai lugar, vai memória, vai esquecido junto também. Então não existe, de fato, uma imortalidade eterna. Não sei se deu para entender, mas assim, até o que você acha que nunca vai acabar, um dia acaba. Tudo é um ciclo no cenário das Chaves da Torre. Olha só esse trecho aqui para exemplificar isso que eu estava falando. Eu vi, no abismo, alas inteiras em ruínas, destruídas e abandonadas, sem sequer a corriqueira névoa. No lugar havia o nada. Era quase enlouquecedor. Tantos sons, cores e sensações faziam com que não se conseguisse sentir nada e, ao mesmo tempo, tudo.
Não sei para onde levava o caminho além da destruição, mas uma coisa é certa, as memórias supostamente guardadas naquele lugar não estavam mais lá. E só para a gente continuar viajando um pouco nessa ideia de ciclo, né? Olha lá, o seu personagem, por exemplo, ele começa como um humano normal aqui, habitante da nossa realidade, né, do mundo real, e aí ele vai morrer, né, ou ser esquecido, e vai renascer nessa outra dimensão que eles chamam de aqui, como, de fato, um esquecido, como um personagem aqui desse cenário. Mas depois de um tempo, que pode ser um tempo muito longo, né, como a gente está vendo aqui, em tese, os esquecidos são imortais, mas em algum momento, o seu personagem esquecido vai morrer de novo, entre aspas, e vai seguir adiante. Mas para onde? Qual o fim que o seu personagem pode ter no cenário aqui das Chaves da Torre? É mais ou menos essa discussão que ele faz nesse capítulo aqui. Então, a gente já comentou também em vídeos anteriores que, primeiro, você tem uma possibilidade aí, se você quiser abraçar isso, da questão do multiverso. Então, será que quando o seu personagem, o esquecido, ele morre, né, nessa dimensão do aqui, ele vai para alguma outra dimensão, ele vai para algum outro lugar? Outro final possível seria, de fato, simplesmente ele ser esquecido, ele entrar nesses desastres aí, né, promovidos de tempos em tempos pela torre e, de fato, se juntar ao nada absoluto, né? Ou, quem sabe, ele consegue retornar para o mundo dos vivos, para a nossa realidade, né? Será que existe alguma forma de fazer isso? Né? Será que ele vai conseguir desvendar algum dos grandes segredos da torre e isso vai possibilitar para ele ter um final diferente da morte ou do esquecimento? Enfim, são várias possibilidades que são discutidas aqui nesse capítulo, de novo, deixando mais diversos ganchos aí para você explorar ou para você usar como uma lenda, né, no jogo e tal, de alguém que vai ensinar o seu personagem, fica falando as possibilidades para atiçar a curiosidade ou para tentar convencer você a fazer alguma coisa, né, para o personagem aceitar algum tipo de missão com uma possível promessa de recompensa. Enfim, tem uma série de possibilidades para você usar essas informações aqui no seu jogo. A gente vai ter aqui na nossa perguntinha final do capítulo, né, o que acabou com a sua vida esquecida, justamente trazendo algumas dessas possibilidades aqui como exemplo, né? Então vou pegar alguns aqui para ler para vocês. Olha só, o incêndio queimou um quarteirão inteiro. Começou nos camelôs e lojas irregulares. Não se sabe dizer se por uma falha elétrica de um gato ou se a partir da loja de fogos de artifícios. Na verdade, foi uma batalha e eles ganharam. Muitas vidas se perderam para sempre, entre esquecidos e zumbis, que é um outro nome que eles dão para os humanos, né? Uma lacuna inteira foi apagada, mas outros tantos, dados como mortos no acidente, renovaram o lado daqui. Ou seja, aqui a gente tem um evento que eles estão descrevendo em que podem ter morrido, vamos chamar assim, né? Tanto esquecidos quanto humanos, mas esses humanos se tornaram esquecidos. Então aquela ideia que a gente está falando aqui, né, do ciclo. Outro exemplo aqui. Foi-me oferecida uma escolha: esquecer ainda mais ou voltar por onde vim. Sempre seguir adiante, era meu mote. Só me lembro da escolha. Nada que ficou para trás é claro agora. O passado já não importa mais, depois de atravessar a luz. Possibilidades de finais para o seu personagem, né? E um último aqui. A névoa veio como um tsunami e alagou tudo tal qual uma inundação. As coisas tocadas passaram a fazer parte do abismo. A lacuna e tudo que havia dentro, cheia de esquecidos, virou memória. Mais um salão entre os corredores e através das portas do labirinto. Aqui um exemplo daquele desastre que a gente está comentando, né? Que de tempos em tempos a torre vai lá e raspa tudo ali para vagar espaço, como eu estou imaginando aqui. E aqui, só para mostrar para vocês, o finalzinho desse capítulo, ele vai trazer aqui, olha, jargões dos esquecidos, que é uma espécie de glossário com vários termos, vários sinônimos aqui que a gente vai ver ao longo do livro. Realmente, talvez vocês já tenham percebido isso, existem várias maneiras de se referir à mesma coisa. Então esse glossário aqui, ele vai dar uma ideia pra gente, e até pra gente se acostumando, né, com os termos utilizados ali para dar aquela imersão maior no cenário, né? Então, só um exemplo aqui básico, né? Olha só, a gente vai ter aqui torre, mancha celeste, o verdadeiro. Todos esses são sinônimos para definir o monumento inalcançável e inefável que supostamente é responsável por manipular as memórias das pessoas. A torre, né? Lado de lá, realidade, né? O mundo normal que ficou para trás, de gente comum sem conhecimento sobre a torre. Enfim, ele vai pegar aqui vários sinônimos e vai, de fato, construir um glossário aqui, que é legal para a gente aprender todos esses termos e diversificar as nossas descrições, os diálogos dos personagens, né? De fato, quando a gente estiver jogando. Então é isso, pessoal. Com o vídeo de hoje a gente fecha a primeira parte do livro, né, falando sobre o cenário, falando sobre a lore.
Quem acompanhou até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike. Comentários, sempre muito importantes para eu saber o que vocês estão achando do jogo, né? Ter esse feedback de vocês. Quem quiser continuar com a gente, se inscreve logo aí, ativa o sininho, porque a partir do próximo vídeo vamos entrar na segunda parte aqui no capítulo 2, né, do livro, falando justamente sobre as regras do jogo, né? Regras psicodélicas para esquecer. Então, se você não quer ficar de fora, já se inscreve aí e a gente se encontra na próxima resenha.